É, Quero meditar com vocês hoje sobre um texto que eu acredito que ele traz grandes lições para a nossa vida com Deus, para a nossa vida com o próximo, né? Porque o que eu sempre digo e o que eu acredito é que a palavra de Deus, ela precisa estar atrelada como qualquer tipo de conhecimento. Ela precisa estar atrelada, andar junto com a sua prática. Nós nos tornamos cristãos e exercemos a nossa fé não quando nós lemos a Bíblia, mas quando nós a praticamos. Então é essencial que nós tenhamos a prática. Nós somos ensinados a ler, nós somos ensinados a decorar versículo, desde a escola bíblica dominical. Só que se isso não penetra no seu coração, de forma que isso vai para as veias, alimentando o seu corpo e fazendo com que as suas atitudes sejam verdadeiramente daquilo que vocês estão aprendendo, nada disso faz sentido. Se Jesus estivesse presente aqui, ele diria para essa geração que costuma fazer isso: hipócritas. Seríamos chamados de fariseus da idade moderna. Ou contemporânea, depende da sua visão aí de divisão das eras, né? Enfim. Mas vamos lá. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre uma história muito importante e interessante. Sei que todos nós já vimos isso, as crianças já estudaram na escola bíblica, já pintaram, já desenharam, mas a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e ela nos fortalece, nos dando a alimentação necessária dia após dia. Então eu quero convidar você a abrir em 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Todos acharam? Essa é a história de Naamã. Conta-nos um pouco sobre a sua cura da lepra. Daí vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então
Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não, não são, porventura, Abana e Farfários de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor e a teu servo. Ok, até aqui. Bem, irmãos, o texto que nós fizemos a leitura é um texto bem conhecido, né? Naamã era um oficial do exército da Síria. A Síria era um país considerado naquela época inimigo de Israel e tinha uma força muito brutal. Então eles faziam acordos, né? Assim como se fazem hoje entre as políticas internacionais. Então, geralmente eles fazem acordos esses de paz, acordos esses de guerra, e quando alguém infringe alguma das regras, existem os ataques, né? Não estou com isso de jeito nenhum justificando a necessidade, a possibilidade e estou aqui bem dizendo a guerra. Pelo contrário, tá? Guerra para mim é abominação. São geralmente partidárias, políticas, idealistas, e tem sempre um princípio de construção pessoal. Em outras palavras, eu ouvi isso uma vez e eu gostei. Defina a guerra. E aí a pessoa definiu guerra da seguinte forma: são 2 pessoas mais velhas, com seus ideais já formados, brigando porque um não aceita o ideal do outro, e aí então eles colocam as pessoas inocentes, jovens, para lutar, para brigar em nome da sua ideologia, que às vezes nem é a ideologia daquele ali que está servindo na guerra. Você chega hoje nos Estados Unidos, as pessoas que serviram na guerra, elas têm pavor de lembrar desse momento. Algumas criaram traumas para o resto da vida. Tem o vídeo de um soldado que uma pessoa traz, para um ex-soldado, né, que a pessoa traz para ele a vestimenta de quando ele usava na guerra, eu não sei se contra o Irã. Eu sei
que quando esse uniforme era colocado na frente desse soldado, ele se tremia, ele chorava, ele não queria nem ver aquilo, de tanto trauma que aquilo trouxe, sabe? E as pessoas são inconsequentes quando elas criam guerras, brigas, né? Então é necessário que às vezes você faça acordo para que não haja guerra. E nessa política de guerra, nós temos aí Naamã, que era comandante do exército da Síria. Naamã, ele tinha a Síria tinha um contrato com Israel de paz, né? Então era mantida a paz, porque ambos se ajudavam naquilo que podiam. Inclusive, Naamã, precisando de uma mulher que fosse escrava para ajudar a sua esposa dentro de casa, ele vai em Israel, porque ele não queria escravizar as pessoas do seu próprio povo. Então ele vai lá, pede para o rei dá, ele toma uma daquelas meninas, leva para a casa dele para servir a sua esposa e a eles, né, da família. Diz o texto que Naamã era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque o Senhor dera vitória à Síria. Ou seja, o Senhor aí está em maiúsculo. Isso quer dizer que Deus deu a vitória para a Síria. Como assim, André? A Síria não era, a Síria não era um país inimigo, estrangeiro? E como que Deus então permitiu que um país estrangeiro fosse abençoado por Deus de Israel e ele não privilegiou o seu povo? Por que Deus não fez isso? Porque, diferente do que as pessoas ensinam, Deus não é patriota. Deus não coloca a pátria acima das pessoas. Essa é a diferença. Deus, ele coloca pessoas. E as pessoas que estavam vivendo em Israel eram pessoas desobedientes, eram as pessoas que adoravam outros deuses, eram pessoas que estavam desobedecendo. E que eu sempre digo, Deus não salva a nação. Deus até chamou a nação de Israel, mas nem todo israelita é salvo porque foi chamado. É assim como para qualquer pessoa. Algumas são chamadas, mas nem todas são escolhidas, nem todas são salvas. E aqui nós temos a preterição de Deus, né? Deus preferindo a Síria do que o próprio Israel, dentro de um conceito geral. Mas Deus tinha algo a ensinar naquele local. Então Naamã era um homem conceituado, general, o cara era bom no que fazia. Deus o abençoou para que ganhasse a Síria contra Israel. Agora, o mais interessante de tudo é, com toda essa habilidade, esse general ele havia adquirido uma doença. E essa doença, ela era tida como uma doença de morte naquela época. Por quê? Não havia cura. Você não tinha como ser curado. Não existia medicação. Existia, inclusive, uma lei que a gente pode considerar como a lei da higiene naquela época. Então, a lei da higiene dizia o seguinte, olha, ela não tem exatamente esse nome, tá? Mas eu estou chamando de lei do higiene por minha própria... Porque, eu não sei se todos sabem, mas a gente tem mania de fazer a higiene social. Não é a higiene pessoal, tá? É a social. O que é isso? A gente pega pessoas que estão doentes, pessoas que têm problemas mentais, pessoas com vários tipos de problemas, e nós criamos um isolamento social. Lembram-se dos hospícios? Lembram? Era um isolamento social para as pessoas que tinham problemas relacionados à mente.
e que foi proibido no Brasil, porque foi visto como higiene social, né? Ainda existem hoje, né, com outros nomes, algumas outras coisas. Mas hoje, assim, antigamente as pessoas pegavam as pessoas mais velhas e simplesmente abandonavam num determinado canto. Levava assim, né? Hoje as pessoas chamam isso de casa de repouso, não sei o quê, enfim. Não vou entrar no mérito. Mas isso tudo é chamado de higiene social. E Israel tinha a prática de fazer higiene social. Então, neste caso, como era uma doença que não tinha cura, existia um protocolo. Então, a lepra, quando ela era atestada, quando ela era mostrada que era lepra, geralmente você tinha que sair do meio do convívio social. Você era levado para um outro arraial com outras pessoas que possuíam essa mesma doença. Elas eram colocadas lá. Quando as pessoas lembravam, levavam comida, levavam água. Quando lembrava, ou seja, já que estão destinados à morte, eu não tenho que me lembrar desse povo o tempo todo, fazendo aquelas coisas com má vontade. Certo? Então, quando era constatado, inclusive para se houvesse a possibilidade de cura, alguém tinha que vir até um sacerdote, mostrar ao sacerdote que ele estava se regenerando, que a sua pele estava se regenerando. Tem gente que fala assim, pastor, é igual o vitiligo hoje. Eu falei, gente, não tem nada a ver. Quando a gente fala de lepra, a gente está falando de uma doença que ela era causada de uma forma em que a sua pele ela ia sendo comida. A gente não está falando de apenas mudança na cor, né, na melanina. Não, a gente está falando da sua pele ser totalmente comida, viva. E as pessoas desenvolviam isso de uma forma em que uns faziam em mais tempo, outros demoravam e logo já eram devorados muito rápido por essa doença, outros demoravam ainda mais, então eles viviam mais, mas sofriam mais também. Então era uma vida de dor, uma vida de sofrimento, e aquilo estava destinado a Naamã, porque ele era leproso. Ele era alguém que adquiriu lepra. O texto não fala como, não fala onde, né? Mas dentro dessa lei de higiene, quando alguém dentro da sociedade era pego ou suspeito de lepra, a casa era queimada, tudo que eles utilizavam eram queimados, era jogado fora, para que não houvesse resquício da possibilidade daquela doença infectar mais pessoas. E Naamã se vê diante de uma grande questão. Ele estava leproso. E ele teria que passar por todas essas condições, tendo em vista que ele era da Síria. Lá provavelmente a higiene pessoal fosse diferente da que era em Israel. Mas dentro disso, né, eles foram lá, conquistaram Israel, tomaram uma menina e levaram para casa para poder cuidar das coisas. E essa menina, então, ela vira e fala assim, poxa, se o meu senhor, no caso, a quem ela estava servindo, Naamã, se ele tivesse contato lá em Israel, existe um homem que pode curá-lo. Você imagina você recebe, imagina você, espero eu que não, mas imagina você recebendo uma notificação, não é notificação, mas fala, um diagnóstico, né? De uma doença incurável. Não tem cura. Não tem o que fazer. E aí aparece uma menina de uma outra terra estrangeira falando, olha, se ele tivesse lá na minha terra, né, e ele pudesse encontrar com o homem que tem lá na minha cidade, provavelmente ele iria curá-lo dessa doença. O que você pensaria? O que passaria pela sua cabeça? Vou atrás ou não vou atrás? É mais ou menos assim. Eu já estou condenado à morte, porque o diagnóstico é dado.
Todas as pessoas que tiveram lepras ao meu redor não foram curadas. Então, eu não tenho o que fazer. E aí, olha o que diz o texto. Versículo 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então, foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Olha, tem uma menina trabalhando em casa. E essa menina falou que lá em Samaria tem um profeta que esse profeta teria o poder de me curar. O que vocês acham? Ele falando isso para aquele que era maior do que ele no exército. Que era quem? O rei da Síria. Olha o versículo 5. O que responde o rei da Síria? Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Ou seja, ele vai diante do rei, intercede ao rei, para que interceda ao rei de Israel, para que ele tenha esse encontro e seja curado. E aí então eles vão preparar presentes, o que era comum naquela época, né? Preparam presentes, escreve uma carta, leva essa carta, e aí então, quando essa carta chega nas mãos do rei de Israel, no versículo 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este vive, a mim um homem, para que eu curá-lo de sua lepra? Ou seja, como assim? O rei de Israel, tá? O rei de Israel lê a carta e ele vai dizer o seguinte: mas como que eu vou curar alguém? Como que eu posso fazer isso? Eu sou Deus para dar e tirar a vida de alguém? Eu sou Deus para poder curar alguém de uma morte incurável, de uma doença incurável? O que ele estava dizendo é: não tenho essa capacidade. E aí eles logo fez um julgamento. E o julgamento do rei de Israel foi o seguinte: notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ele achava que o rei da Síria estava buscando um pretexto para romper. Mas qual era o pretexto na visão do rei de Israel? A visão do rei era que eles estavam caçando algo que seria impossível, para que eles então entrassem e dominassem Israel, matassem todo mundo e levassem o povo cativo. Então nós temos aqui um rei medroso, um rei sem fé. E aqui eu quero que você entenda que nós temos o contraste de dois reinos. O da Síria, que atende ao pedido do general, porque o cara era grande, o cara era bom, o cara era conhecido, ele era influente. O rei da Síria manda carta, manda presente, para poder, então, ver e atender às necessidades de Naamã. O rei recebe aquilo, entra em desespero. Um do lado de cá, acreditando até então na possibilidade de ser curado, e o outro do lado de lá, o que ofereceria a cura, né? O Estado do outro lado que oferecia a cura, na verdade estava desesperado porque ele não sabia que Deus poderia fazer isso. Olha que contraste. Cabe o nosso pensamento aqui. Só que, nesse momento, estava lá Eliseu. E é interessante que Eliseu vai repetir uma frase não. Ele vai repetir algo que acontece na sua frente. Por quê? O rei, ele vai ter as suas vestes rasgadas. Essa é uma situação de desespero.
de medo, geralmente utilizado em momentos de dor, momentos de luto, em momentos de tristeza e de alegria. Aí vem Eliseu, que estava ali presenciando aquela cena, né? Não vou chamar de xilique, porque talvez eu esteja falando coisa demais. Mas ele vem aqui e fala assim no versículo 10. Ah, não, cadê? Eu estou perdido. No versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? É mais ou menos assim. Tu é um medroso? Para que tu está rasgando a tua veste? Manda ele vir, manda ele ir lá em casa e nós mostraremos para ele que há profeta de Deus em Israel. Foi necessário que o profeta corrigisse o rei pelo seu amedrontamento, pela sua falta de confiança. E o profeta então chama a responsabilidade para si, para Deus. Porque Eliseu confiava no Deus que ele servia. Se dependesse do rei de Israel, ele ia mandar buscar aquela menina que foi escrava para mandar matar ela, porque como é que você faz um negócio desse? Como é que você compromete a nossa política de paz desse jeito, menina? Né? Mas Eliseu entenderia aquela menina como um canal de Deus para ensinar algo ao povo estrangeiro. E olha que interessante. Por isso que eu falo, dentro de uma mesma história, talvez nós possamos ter visões conflitantes, não é nem diferente, mas conflitantes. Aonde você espera o exercício de fé, não há. E da onde você menos espera, você encontra. Porque quem é que tem o poder de operar a fé? É Deus. Não é nação, não é rei, é Deus. E aí olha o que acontece. O rei vai lá, escreve a carta, passando o endereço de Eliseu, né? Não se comprometendo mais, agora ele está comprometendo Eliseu. Ó, leva para casa de Eliseu e lá ele se vira. Né? E aí então, Eliseu chega até lá. Então, ó, veio, pois, Naamã, no versículo 9, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, você imagina, você recebe a notícia que alguém está disposto a te receber, conforme dito lá pela empregada, escrava dele, que aquele homem tinha o poder de curá-lo. Ele vai ao encontro, ansioso, buscando o quê? A cura. Só que o que Naamã não sabia? Que era proibido as pessoas de Israel estarem muito próximas de quem tinha lepra. O único que quebra esse protocolo é Jesus. E Naamã, então, dentro de casa, ele só envia um mensageiro para dizer o seguinte: olha, Eliseu mandou você ir até o Rio Jordão, se banhar 7 vezes e ficarás limpo. A alegria que estava no rosto de Naamã, ela simplesmente se desfaz. Naquele momento que ele estava até acreditando na possibilidade, ele agora começa a descrer. Por que ele começa a descrer? Primeiro, por que esse homem não quis vir ter comigo? Segundo, ele está me mandando me banhar no Rio Jordão. Um rio tão ruim daquele. Um riachozinho podre. Para ele não fazia sentido. Então, Naamã, naquele momento, ele pensa o seguinte: mas eu sou um cara bom, sou general, sou bom no que eu faço. Por que esse cara que não é ninguém, não quer nem me atender?
Será que é medo? Então, nós percebemos que a alegria no coração de Naamã se entristece. Há um entristecimento. Ele chega ali também, de certa forma, muito autoritário, né? Eu sou grande, eu sou poderoso. Não, ele não diz isso, mas a demonstração na expectativa de ser bem recebido. E ele tinha na sua cabeça que outra coisa aconteceria que seria diferente daquilo que lhe foi proposto pelo mensageiro, banhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele, inclusive, vai falar isso. No versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, e por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria. Então nós sabemos que Naamã ele já tinha as lepras visíveis. Não era mais só um sinalzinho, não, já era visto. E ele pensava então, a expectativa que ele criou é que Eliseu sairia, encontraria com ele, empunharia a mão em direção e a lepra se fecharia. E eu acho interessante porque quantas vezes nós criamos expectativas diante de Deus, quantas vezes a nossa cabeça funciona de um jeito esperando que Deus faça algo por nós, do jeito que a gente quer. Eu certa vez conheci uma irmã, vou chamar de irmã, conheci uma irmã que ela disse o seguinte, que ela tinha a mania de orar a Deus dizendo o que ela queria, do jeito que ela queria e como que ela queria. Porque se Deus desse diferente, ela não queria. Obviamente que tinha, né? Ou me dá do jeito que eu quero ou eu não quero. E aí ela teve que ouvir umas verdades. E obrigada a chegar para ela e falar, sabe qual é o nome disso? Pirraça. Deus não gosta de pirraça. E é por isso que você pede e ele não te dá nada. Porque você quer do seu jeito. E do seu jeito ele não dá. Você acha que tem poder na sua fala? Você acha que tem poder na sua escolha? Não, não tem. E é por isso que você está nessa condição aí, ó. Vivendo a base da ajuda dos irmãos da sua igreja para comer. Porque você não sabe orar. E pasme, era uma missionária. Eu não sei que tipo de missão que fazia, mas era uma missionária. Enfim, continuando, nós criamos essa expectativa na nossa cabeça e esperamos que Deus atenda do jeito que às vezes nós imaginamos que vai ser. No tempo que às vezes nós determinamos que queremos. Né? Quando eu falo determinar, não estou falando de você falar o dia, a hora, mês, não. Eu estou falando de você falar, eu quero rápido, preciso isso para ontem. Né? Deus até parece um office boy seu. Eu quero para ontem. Resolve, corre atrás e faz isso. Não. E aí, ele achava que seria desse jeito, simples. Estende a mão, pede para a cura da lepra e eu sairia dali curado. Mas Deus não. Deus fala ao coração de Eliseu para que Eliseu então dissesse essas palavras. Vai até o Rio Jordão, se banhe 7 vezes. Porque Deus conheceu o coração de Naamã. E Deus sabia que Naamã iria ter uma resistência. Porque não seria do jeito que ele queria. O que Deus está fazendo é quebrando toda a ideia autoritária que existia nele. Mostrando que você ainda se acha muita coisa, mas você não é nada.
E aí Naamã reclama do local, Rio Jordão. Não são porventura, por isso eu não gosto de hebraico. Não são porventura Abaná ou Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ou seja, não existe rio mais limpinho? Ele está citando rios que provavelmente tinham poder curativo. Não são rios mais limpos? Não são rios mais propícios para cura? E aí, então, ele vai dizer, não poderia eu ir nesses rios de Damasco, me limpar? E ele sai dali indignado. Entretanto, os outros oficiais que estavam com ele, lembrando que ele era um general, então ele tinha pessoas ali trabalhando com ele, esses oficiais chegam para ele para dizer o seguinte, olha, meu pai, que era hábito, né, de reconhecer a pessoa de maior autoridade e chamá-lo de pai. Principalmente no exército, onde as pessoas eram levadas já iniciando a maioridade ali no casa. Toda. A família dele era o general. Então eles vão chamar de pai. Se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso pai, se ele tivesse dito uma coisa difícil, vai lá e sobe o Everest, cruza o oceano a nado, você não ia fazer? Você não ia sentir o desafio? Ele te mandou uma coisa simples, então vai lá e faça. E aquilo despertou a atenção. E ele foi lá e cumpriu. Ele foi até o Jordão, se banha 7 vezes, e ele começa a perceber então que a sua pele estava sendo restaurada. Diz o texto que a sua pele estava como a de uma criança, bebê. Quando ele vê que aquilo acontece, você imagina o que passa na cabeça dele com tudo o que ele pensou anteriormente. Ele começa com uma expectativa, ele cria a expectativa, ele intercede o rei da Síria para que negocie com o rei de Israel a possibilidade de ter. Quando eles negociam, isso acontece, mas ele fica indignado porque não foi do jeito que ele quis. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Eu acho interessante que ele não volta para casa. Eu fui curado, que maravilha. Não. Ele precisava fazer um processo, o processo de retorno. Ele precisava voltar até Eliseu. Chegando até Eliseu, não só ele, mas toda a sua comitiva, eles vão lá reconhecer o Deus de Israel como sendo o único Deus. Olha que interessante. Eles vão dizer o seguinte, olha, realmente, a minha experiência é que Deus de Israel é o único Deus. Aí, ele não vai atribuir poderes mágicos a Eliseu, ele não vai lá ser somente agradecido a Eliseu, mas ele é agradecido a Deus pela força que foi utilizada por ele, que é a força divina. E ele vai dizer uma frase muito interessante. Eis que agora reconheço, toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente dos servos. E ele queria recompensar Eliseu. Ele queria, na verdade, recompensar a Deus. Mas ele quer recompensar a Deus por meio de quem? Do profeta. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei.
E ele vai insistir para que aceite. E Eliseu não vai aceitar. E aí tem uma cena, né? Que eu acho muito interessante. A primeira que ele quer levar um pedaço de terra. Para ele construir o altar dele com Israel para ali ele adorar. Claro que Naamã ainda tinha uma mentalidade muito patriota. Deus, Israel, é o Deus. Ele disse que Deus já disse na terra, né? E ele tinha isso. Pegou a terra, levou a terra ali. Ele pede perdão de forma antecipada. Porque ele, sendo um estrangeiro, sendo da Síria, ele precisava prestar culto a um Deus, que era o Deus que chamado, não é o Rimem, é o Rimem. Ah, não confundam quem é da minha época aí, que tem, isso. Ah, e aqui Ripon, ele pede perdão porque ele fala, ó, eu vou ter que me ajoelhar perante Ripon, eu vou ter que ter um cumprimento social religioso dentro do meu povo, porque eles servem. Mas o meu coração estará voltado ao Deus. Aquele homem, a comitiva, todos que ali presenciaram aquele acontecimento, perceberam o poder e a existência de um. Nada é por acaso. Aquela menina ter ido para a casa dele, mesmo sendo levada como escrava, e aquela menina, ela fala, ó, se o meu Senhor, eu acho interessante, você olha, você pega e fala assim, nossa, essa boba estava lá escravizada, ainda teve pena do Senhor dela. Só que o seguinte, a escravidão naquela época era diferente. Ela tinha alguns efeitos. E algumas pessoas, elas, por mais que fossem escravas, né, algumas pessoas obtinham a escravidão por meio de dívida, algumas pessoas obtinham escravidão por algumas outras questões sociais, né, mas ninguém era preso da sua liberdade por questão ignômia, racial. Não. Algumas pessoas até gostavam de ser escravizadas. Elas recebiam o induto de soltura e não saíam. Porque eles eram tratados como alguém da família. Naquela época. Nós não estamos falando da escravidão conforme o contexto que nós temos e nós conhecemos. Nós estamos falando de uma época de escassez. Nós estamos falando de uma escravidão que ela não era igual aqui, primitiva, como nós conhecemos. Nós estamos falando de pessoas que tinham liberdade de ir e vir. Mas elas amavam seu Senhor. Eu não estou de maneira nenhuma, pelo amor de Deus, fazendo apologia à escravidão. Estou dizendo e relatando o que acontecia naquela época. André Costa, acredito que a escravidão, seja ela em qualquer contexto, dívida, racial, cultural, seja o que for, para mim é abominável. A partir do momento que você pune alguém com a sua liberdade, é abominável. Tá? Fique claro isso. Mas algumas pessoas naquela época se apegavam a essa condição. Gostavam, mesmo não sendo a melhor. E aquela menina teve uma dedicação, carinho de olhar para a doença daquele homem e se lembrar do profeta de Samaria que aquela menina agiu, independente do contexto que ela estava vivendo, como uma mulher que compreendia quem era seu Deus e o tamanho do poder que esse Deus poderia exercer. Aquilo vai impactar, a princípio, Naamã. Ainda com todo egoísmo, com toda autoridade, todo ser não transformado, ele vai porque era a única expectativa que ele tinha diante de um diagnóstico.
Só que lá, ele tem um encontro com Deus. Mesmo passando por algumas resistências daquilo que ele ficava sem, acontece da forma que Deus quer. Deus trata com Naamã. Deus exerce a cura sobre ele. É isso que o texto traz para a gente. E que aquilo vai produzir um novo Naamã. Um homem quebrantado. Um homem que não era mais cheio de si. Por quê? Porque ele entendeu. E Deus faz isso com nós, estamos de uma maneira, fala, narrativa, que tem, na verdade, o tempo só, não é? E aí Deus nos encontra e nos leva para perto. Ele nos quebra, nos transforma, molda e nos ensina. Eu só quero lembrar o seguinte: era um homem da Síria. Aqui não era a terra da Síria, não era lugar. O lugar de salvação. Israel não tem nada. Israel não tem nada. As águas do Jordão são só água. A gente sabe que tem de água do Jordão, tanto traz água para vender um outro. Haja oceano para vender tanto água. E corre aquela água dele, que acredita que os elementos e não naquele que exerce a vida. É aí que está. As pessoas pegam para mim: nossa, André, Israel. Santo foi o Deus que habitou sobre aqui. Mas a terra em si, ela foi santa para cumprir com seu papel missionário, de apresentar Deus ao mundo. E Deus disse: não foi pelas suas forças, foi pela beleza, foi pela inteligência. Vocês foram escolhidos, pelo contrário, para que eu manifestasse a minha glória. Então não há nada de bom, nem no povo, nem na terra, nem em campo. O único local que nós encontramos de fato a bondade não é o geográfico, é o espiritual. Está em? Vamos fazer um coralzinho. Está em? É onde? Em Deus. Está em Deus. Não fora dele. E às vezes nós que somos crentes precisamos entender isso. Não adianta você sair para a rua balançando a bandeira de Israel e se passando por louco. Numa marcha para Jesus, por exemplo. O que Israel tem a ver com Jesus? Nada. Judeu não crê em Cristo. E a gente sabe que a qualquer pessoa é necessário que creia em Cristo para que seja tanto o gentil quanto o... Eu não estou entendendo. A gente precisa tomar cuidado. Porque muitos são enganados, que buscam elementos. A nossa sociedade precisa ter cuidado. Mas a cura, ela tem que ser igual àquela que foi feita.
quebrando a nossa autoridade, quebrando a cada um. Depois de quebrantado, entendermos qual é a vontade e o propósito de Deus, para de fato servi-lo com entendimento e sabedoria. Que Deus assim nos abençoe.